azitromicina em algum ponto desse slide? Não! Então, tudo certo até agora, porque ainda tem mais outro pepino pra gente resolver. É isso daqui, ó. Parece uma couve-flor. Você nunca mais vai comer couve-flor na vida, né? Olá, pessoal! Eu sou Clarissa Cerqueira, infectologista. Estamos aqui para a aula de diarreias. Vai ser uma aula muito esclarecedora. Vocês vão ver e vão aprender a raciocinar quando estiverem diante de um quadro de diarreia, tá bom? Então, quero muito da sua atenção, porque vai ser muita novidade aqui, porque a gente vê na prática muita coisa que acontece sem o raciocínio racional, eu posso assim dizer. Então, é isso que a gente vai alinhar aqui nessa aula, tá bom? Diarreias agudas, o que eu quero que você aprenda aqui hoje? Quando solicitar exames, que exames, principalmente exame de fezes, como manejar esse paciente, quando e qual antibiótico iniciar. Então, eu acho que essa é a principal dúvida, quando e qual antibiótico iniciar, porque a gente tem indicações, tá? E eu vou explicar aqui para você, por A mais B, por que disso, porque a gente tem que ter um racional por trás das nossas indicações, tá bom? Então, vamos lá, imagina que você está lá no seu plantão, e chega um paciente, doutora, tô com diarreia aí líquida há 2 dias. E aí, o que é que você vai fazer? Para responder essa pergunta, o que é que a gente tem que fazer? Vamos primeiro antes definir, afinal, o que é uma diarreia? Diarreia a gente define como 3 ou mais episódios de fezes líquidas ou pastosas nas últimas 24 horas. Então, preencher esse critério, a gente vai chamar de diarreia. E a gente chama de disenteria, ou diarreia invasiva, ou até diarreia inflamatória, aquela diarreia que já tem muco ou sangue. E isso é um grande divisor de águas, eu vou te explicar por quê, certo? Antes só da gente continuar, eu quero te mostrar que a gente classifica a diarreia pelo tempo também, tá? Então a gente tem a diarreia aguda, é aquela que dura até 14 dias, que tem até 14 dias de duração. Temos a diarreia persistente, que varia entre 14 até 30 dias. E a diarreia crônica é aquela que tem mais de 30 dias. A gente vai falar aqui da diarreia aguda. A diarreia crônica, quando a gente fala de diarreia mais persistente, a gente está falando mais assim, de outras causas não infecciosas e também de parasitoses, mais especificamente aí, protozoários, tá? Então, nosso foco aqui é a diarreia aguda, que as causas bacterianas, quando a gente indica antibiótico, etc., aí são os quadros agudos. Diarreia persistente, eu vou dar uma pincelada, porque tem uma outra causa aí, alguns protozoários que podem causar também, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, primeira coisa, quais são as causas de diarreia? Como eu gosto de falar nas minhas aulas, a gente vai avaliar o tratamento com base nos agentes etiológicos. Então, a gente tem que saber as causas mais frequentes para, a partir daí, a gente indicar o tratamento mais adequado, certo? Então, a gente tem aqui os vírus. Norovírus é o principal vírus que causa diarreia, tá? É o principal. Outros vírus, rotavírus, adenovírus e astrovírus também. E esses vírus são as causas mais frequentes de diarreia. Desses 4 vírus que eu anotei aqui, o norovírus é o principal. Uma diarreia líquida, chata, desidrata e que ela pode durar aqui até alguns dias, alguns até 7 dias de diarreia. Então, assim, não se preocupe em dar um antibiótico só por conta dessa duração da diarreia, tá? Pensando em bactéria, porque como eu falei, é outro fator que a gente vai avaliar. E também temos as bactérias que causam diarreia, como Salmonella, Campylobacter, Shigella, a E. coli enterotoxigênica e o nosso Clostridioides, que é o antigo Clostridium difficile. Então, temos essas bactérias aqui. O que acontece? Aqui não tem Klebsiella, não tem Citrobacter, não tem outras bactérias intestinais, tá? A gente tem aqui, basicamente, essas bactérias que a gente tem que se preocupar que causam diarreia invasiva ou diarreia inflamatória. Então, percebam aqui, nessas bactérias, elas são as causas mais comuns nos pacientes com casos graves.
nos pacientes graves que têm uma diarreia inflamatória. Então, pacientes que têm diarreia com sangue ou muco, aí eu tenho que pensar em bactéria. Então, já vai alinhando esse raciocínio, tá? Então, quando eu falo de diarreia grave, eu tô falando de diarreia invasiva, diarreia inflamatória. Vamos lá, só para alinhar uma coisa, a diarreia viral também pode ser grave pela desidratação. Mas quando eu tô falando aqui de gravidade, nesse sentido de invasão, tá bom? Para a gente avaliar a indicação de antibiótico terapia, mas qualquer diarreia, se não tratada, o paciente se ele não hidratado de forma adequada, é grave, tá bom? Mas seguindo aqui. E temos também protozoários. Protozoários temos o Cryptosporidium, Giardia, Ciclóspora e a entameba, principalmente a entameba histolítica, que causa amebíase, tá? Então, quando eu falar de diarreia, você vai lembrar desses 3 grupos: viral, bactéria e protozoário. Viral. Tem um antiviral para fazer? Não. O que eu vou fazer? Eu vou evitar complicações como desidratação e hidratar o paciente. Bacteriana é uma diarreia com potencial de gravidade, pode levar a complicações. A gente vai ver isso mais para frente. Por isso, eu dou um antibiótico. Protozoário. Depende, a gente vai chegar lá também nessa discussão, tá bom? Só alinhando. Pois bem, então chegou lá o paciente com diarreia, o que você vai fazer? A gente primeiro tem que avaliar esse paciente, fazer uma anamnese e exame físico. E na anamnese, a gente tem que checar as características das fezes, duração e frequência dessa diarreia, avaliar exposições que vai fazer a gente pensar, por exemplo, se tem fator de risco para Clostridium, Clostridioides, né? E também a gente tem que fazer o rastreio da desidratação, porque como eu falei, toda diarreia é grave, tá? Se no paciente não hidratado de forma adequada. A gente tem que avaliar a hipotensão postural, avaliar o débito urinário, avaliar a densidade. O paciente fala, eu tô sem fazer xixi, tô com a urina muito escura, mucosa seca, tá taquicárdico, hipotenso. Esse paciente está bem desidratado, ele tem que ser internado para receber hidratação venosa. Tá bom? Dessa anamnese aqui, a gente vai discutir um pouco mais profundamente a característica das fezes e as exposições. Então, vamos lá. Duração, frequência e característica das fezes. O que é importante saber? Ou melhor dizendo, não só o que, mas por quê? Por quê? A gente vai diferenciar a diarreia da diarreia alta e diarreia baixa. Aquela que acomete o intestino delgado daquela que acomete o intestino grosso. Por quê? Porque a diarreia do intestino grosso, ela é a mais grave a nível de invasão, como eu falei. Mas vamos chegar lá. A diarreia alta, quais são as características dessa diarreia? Então, a diarreia líquida, diarreia com grande volume de fezes, que cursa com dor abdominal, o paciente pode ter gases, perda ponderal, porque você reduz a absorção de alimentos, e a febre aqui é incomum, certo? O mais frequente aqui, a causa mais frequente de diarreia, que são os vírus, causam diarreia alta. Então, percebam que dá esses sintomas, e a maioria das vezes o paciente não tem febre. Então, já está aí sentindo que na maioria das vezes a gente não vai prescrever antibiótico, certo? Então, a diarreia baixa. Aí aquela diarreia que o paciente ele tem que ir toda hora no banheiro, tem muitos episódios, com pequeno volume, com aquela dor querendo evacuar, o tenesmo. Aqui eu já tenho febre, eu já tenho sangramento, eu já tenho muco nas fezes. Então, a diarreia inflamatória, diarreia invasiva, é uma diarreia baixa. E quem são os agentes que causam essa diarreia inflamatória? Então, olha aqui comigo, com calma. Diarreia inflamatória. Daqueles agentes que a gente viu, a gente tem as bactérias, certo? Que causam diarreia inflamatória. Alguns vírus, como por exemplo o adenovírus, pode causar essa diarreia inflamatória. E protozoários, principalmente a ameba. A ameba causa colite, pode causar sangramento, cólica, tudo isso. Então perceba já de cara. Diarreia alta, que são os vírus, comumente causada por vírus, norovírus, o agente principal, tem todas essas características que a gente discutiu, o tratamento é a hidratação, principalmente. E algumas medicações antidiarreicas que a gente vai discutir. Quando eu falo de diarreia baixa com essas características, eu tenho que lembrar destes agentes que eu deixei aqui anotado, lembrar das bactérias e lembrar também desses aí, o que eu posso tratar? Bactéria e protozoário, a ameba, certo? Então, esse raciocínio aqui que a gente está montando. Mas vamos lá que ainda tem coisa para a gente discutir e a gente amarrar isso de uma forma mais interessante para você raciocinar. Então,
De exposições, ainda falando um pouquinho da anamnese, a gente tem que questionar a alimentação desse paciente e medicações. Por quê? Comida ou bebida contaminada com fezes, isso aí é fator de risco para infecções diarreicas, para infecções bacterianas, olha, já me atrapalhando aqui. Leite ou suco também não pasteurizado pode levar à aquisição de uma dessas bactérias aí, tá bom? Medicações, antibiótico, fator de risco para clostridioides, inibidores de bomba de prótons, também fator de risco para clostridioides. Então, lembra aí disso. Só um parênteses que eu ainda não falei aqui, tá? Algumas vezes, assim, a gente sempre questiona a alimentação. Ah, você comeu uma pizza ontem e tive diarreia hoje. Tem um tipo de diarreia que a gente fala que é diarreia por toxinas pré-formadas de Staphylococcus aureus ou Bacillus cereus. São duas bactérias que estão lá na comida. Se você não come, está lá em temperatura ambiente, elas produzem toxina. E essa toxina vai levar uma diarreia. Em geral, ela é logo após, algumas horas depois da alimentação. Então, essa diarreia que dá logo após comer uma comida estragada é uma diarreia por toxina pré-formada. Então, a bactéria não é a bactéria que vai causar a diarreia, a toxina que a bactéria já produziu na comida. E ela é autolimitada. Passou alguns momentos aí, você botou tudo para fora, acabou. Botou a toxina para fora, o intestino todo para fora também, dependendo da quantidade de episódios. Passou, certo? E, em geral, essa diarreia por toxina, ela leva também a muitos vômitos. Então, quando o paciente falar que comeu alguma coisa que ficou muito tempo fora da geladeira, coisa mais estragada, tem que lembrar dessa diarreia por toxina, que ela é autolimitada, tratamento também sintomático, tá bom? Mas vamos lá, seguindo. Agora que a gente falou da anamnese, vamos discutir sobre o exame físico. O exame físico a gente tem que rastrear desidratação, hipovolemia, e investigar esse abdômen para ver se tem alguma complicação dessa diarreia inflamatória, principalmente. Então, eu vou avaliar as mucosas, eu vou ver o turgor da pele se está reduzido, frequência cardíaca e a pressão do paciente. E na barriga, o que eu tenho que prestar atenção? Sinais de peritonite, porque posso ter, a depender da gravidade, até perfuração intestinal. Então, rigidez, dor à descompressão brusca, também investigar. E ilho, avaliar se esse paciente está com o abdômen muito distendido, tá bom? Então, esse aqui é o foco do exame físico no paciente com diarreia. Ok, então já sei o que eu vou avaliar desse paciente, já sei o que eu vou perguntar, já sei o que eu vou focar no meu exame físico. Como é que agora eu vou manejar esse paciente? Então, eu vou pedir exames. Vamos lá, exames laboratoriais. Se o paciente tiver uma febre alta, pode sugerir salmonella, shigella, campylobacter, uma dessas bactérias mais graves, aí a gente pode pedir hemocultura. Do contrário, não precisa. Vou ter que pedir hemograma, eletrólitos, função renal, porque eu tô falando de um paciente que está desidratando, ele perde líquido, perde eletrólitos, tá bom? O hemograma também pode ajudar, muitas vezes ele está com um leuco muito alto, já sugerindo um quadro aí bacteriano. Exame de fezes, vou chegar nesse ponto, a gente vai se aprofundar mais no próximo slide. Mas já adianto, geralmente não são necessários, porque geralmente essa diarreia líquida, se for diarreia alta nas características, vocês não vai pedir, já adiantando, não precisa de exame de fezes porque é viral, tá? Exames de imagem, você vai ter que avaliar se o paciente tem sinais de peritonite ou de íleo, aí você vai solicitar ou ultrassom ou tomografia, o que você tiver disponível, né? Porque muitas vezes você trabalha numa UPA, você não tem nada disponível, não vai solicitar nada, mas se você tiver disponível, solicita um exame de imagem para avaliar, porque esse paciente aí já é um paciente bem mais grave. E eu vou indicar internação nesse paciente quando? Se o paciente tiver uma diarreia inflamatória, está com sangue ou muco nas fezes, a gente vai ter que internar esse paciente. Se o paciente está com a hipovolemia, você vai ter que fazer hidratação venosa. Ou um paciente que tem potencial de gravidade, um paciente com a diarreia, doença cardiovascular, pode descompensar, um paciente também imunossuprimido, a gente vai internar para pelo menos acompanhar essa melhora e depois liberar para casa, tá bom? Mas então, e os exames de fezes? Era isso que eu queria chegar. Porque, como é o comum, né? Vamos lá, você tá lá no pronto-socorro, chegou a diarreia, bem frequente, CF-metro, IPPF, coprocultura, todo mundo pede tudo, mas vamos alinhar esse conhecimento. Você não vai iniciar ceftriaxona e metronidazol, já adianta que ceftriaxona nem está aqui nesta aula, tá? Não está escrito em nenhum slide. Metronidazol até tá, mas por um motivo diferente, mas vamos chegar lá.
Então, exame de fezes. Que exames você vai pedir? E para que você vai pedir? Vamos alinhar isso aqui. Então, o exame de fezes, eles não são para todos os pacientes. Tem indicação, como eu falei, diarreia alta, aquela líquida, geralmente viral. Não precisa pedir. Se você tiver disponível, pesquisa de adenovírus ou rotavírus nas fezes, você pode solicitar, tá? Mas não vai mudar a conduta. Mas então, vamos seguir. Quando pedir exame de fezes? Paciente com doença grave, diarreia inflamatória ou paciente com comorbidades. Paciente tem doença cardiovascular, o paciente está com sangue, muco nas fezes, está muito hipovolêmico, vai precisar internar por desidratação. Aí a gente tem que acender aí uma luz e investigar. Mas a gente fala exame de fezes é amostra. A gente vai pedir o quê? Que análise dessas fezes? Vamos analisar. Eu vou pedir coprocultura e ou painel molecular. Para quê? Para diagnosticar ou investigar Salmonella, Shigella ou Campylobacter. Então, a coprocultura, ela vai investigar o crescimento desses 3 agentes principalmente. Tá? É um meio específico para o crescimento dessas bactérias. Então, você só vai pedir se você suspeitar dessas bactérias. Se você não suspeitar, você não vai solicitar, certo? E atualmente tem um painel molecular, mas é bem difícil de encontrar. Depende do hospital, se for um hospital mais rico, aí você vai conseguir solicitar. E ele já pesquisa com amostra de fezes, bactérias, protozoários, vírus, e você já vai ter lá seu agente. Se tiver disponível, solicita. Se não tiver disponível, que eu posso dizer que é a realidade mais frequente aqui, deixa quieto, tá bom? A conduta a gente consegue alinhar, mesmo sem exames. Outro exame, pesquisa de leucócitos fecais. Para que serve isso? O leucócito fecal, ele sugere uma infecção bacteriana invasiva. Ele vai ter um ponto importante aqui que eu vou já te explicar. Deixa eu só acabar de explicar essas indicações que você vai entender. Pesquisa de toxina Shiga, se você tiver disponível esse teste, que a gente pode investigar a presença da toxina Shiga, que é produzida pela E. coli, E. coli O157H7, que pode levar a síndrome hemolítica urêmica. E também, nesses pacientes, eu posso solicitar a pesquisa de cistos ou antígeno de ameba nas fezes, para investigar a amebíase. Lembra ali naquele slide de causas de diarreia invasiva? A gente tem bactérias, certo? Essas 3. A gente tem de vírus, adenovírus e CMV, citomegalovírus, mas isso é imunossuprimidos, mas eu botei ali só para citar. E a gente tem a ameba. Então, a ameba também causa diarreia invasiva. E a ameba não é uma bactéria, a ameba é um protozoário. Por que eu estou frisando nisso? Porque, a pesquisa de leucócitos fecais, ela diagnostica o quê? Infecção bacteriana invasiva. Então, pensa comigo. Você tem um paciente lá com diarreia invasiva, tá com sangue e muco nas fezes. Pedir leucócitos fecais. Veio lá, presença de leucócitos fecais nas fezes. Ou, melhor dizendo, ausência de leucócitos fecais, mas a diarreia invasiva. Você tem que pensar em amebíase, colite amebiana, tá bom? Porque leucócito fecal, ele vem na diarreia bacteriana, não naquela causada por protozoário, tá bom? Então, são esses exames que, estando disponíveis, você solicita, para cada um tem o seu motivo de solicitação, e também a gente pode solicitar, se o paciente tiver uso prévio de antibiótico ou tiver uma história de hospitalização recente nos últimos 3 meses, tem que entrar aqui, né? Nosso querido Clostridioides difficile, a gente tem que pesquisar, rastrear essa colite por Clostridioides, fazendo a pesquisa das toxinas A e B nas fezes, tá bom? Então, leram azitromicina em algum ponto desse slide? Não! Então, tudo certo até agora, porque ainda tem mais outro pepino pra gente resolver. É isso daqui, parece uma couve-flor. Você nunca mais vai comer couve-flor na vida, né?
Olá, pessoal! Eu sou Clarissa Cerqueira, infectologista. Estamos aqui para a aula de diarreias. Vai ser uma aula muito esclarecedora. Vocês vão ver e vão aprender a raciocinar quando estiverem diante de um quadro de diarreia, tá bom? Então, quero muito da sua atenção, porque vai ser muita novidade aqui, porque a gente vê na prática muita coisa que acontece sem um raciocínio racional, eu posso assim dizer. Então, é isso que a gente vai alinhar aqui nessa aula, tá bom? Diarreias agudas, o que eu quero que você aprenda aqui hoje? Quando solicitar exames, que exames, principalmente exame de fezes, como manejar esse paciente, quando e qual antibiótico iniciar. Então, eu acho que essa é a principal dúvida, quando e qual antibiótico iniciar, porque a gente tem indicações, tá? E eu vou explicar aqui para você, por A mais B, por que disso, porque a gente tem que ter um racional por trás das nossas indicações, tá bom? Então, vamos lá, imagina que você está lá no seu plantão, e chega um paciente, doutora, tô com diarreia aí, líquida há 2 dias. E aí, o que você vai fazer? Para responder essa pergunta, o que a gente tem que fazer? Vamos primeiro antes definir, afinal, o que é uma diarreia? Diarreia a gente define como 3 ou mais episódios de fezes líquidas ou pastosas nas últimas 24 horas. Então, preencher esse critério, a gente vai chamar de diarreia. E a gente chama de disenteria, ou diarreia invasiva, ou até diarreia inflamatória, aquela diarreia que já tem muco ou sangue. E isso é um grande divisor de águas, eu vou te explicar por quê, certo? Antes só da gente continuar, eu quero te mostrar que a gente classifica diarreia pelo tempo também, tá? Então a gente tem a diarreia aguda, é aquela que dura até 14 dias, que tem até 14 dias de duração. Temos a diarreia persistente, que varia entre 14 até 30 dias. E a diarreia crônica é aquela que tem mais de 30 dias. A gente vai falar aqui da diarreia aguda. A diarreia crônica, quando a gente fala de diarreia mais persistente, a gente está falando mais assim, de outras causas não infecciosas e também de parasitoses, mais especificamente aí, protozoários, tá? Então, nosso foco aqui é a diarreia aguda, que as causas bacterianas, quando a gente indica antibiótico, etc., aí são os quadros agudos. Diarreia persistente, eu vou dar uma pincelada, porque tem uma outra causa aí, alguns protozoários que podem causar também, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, primeira coisa, quais são as causas de diarreia? Como eu gosto de falar nas minhas aulas, a gente vai avaliar o tratamento com base nos agentes etiológicos. Então, a gente tem que saber as causas mais frequentes para, a partir daí, a gente indicar o tratamento mais adequado, certo? Então, a gente tem aqui os vírus. Norovírus é o principal vírus que causa diarreia, tá? É o principal. Outros vírus, rotavírus, adenovírus e astrovírus também. E esses vírus são as causas mais frequentes de diarreia. Desses 4 vírus que eu anotei aqui, o norovírus é o principal. Uma diarreia líquida, chata, desidrata e que ela pode durar aqui até alguns dias, alguns até 7 dias de diarreia. Então, assim, não se preocupe em dar um antibiótico só por conta dessa duração da diarreia, tá? Pensando em bactéria, porque como eu falei, é outro fator que a gente vai avaliar. E também temos as bactérias que causam diarreia, como Salmonella, Campylobacter, Shigella, a E. coli enterotoxigênica e o nosso Clostridioides, que é o antigo Clostridium difficile. Então, temos essas bactérias aqui. O que acontece? Aqui não tem Klebsiella, não tem Citrobacter, não tem outras bactérias intestinais, tá? A gente tem aqui, basicamente, essas bactérias que a gente tem que se preocupar que causam diarreia invasiva ou diarreia inflamatória. Então, percebam aqui, nessas bactérias, elas são as causas mais comuns nos pacientes com casos graves, nos pacientes graves que têm uma diarreia inflamatória. Então, pacientes que têm diarreia com sangue ou muco, aí eu tenho que pensar em bactéria. Então, já vai alinhando esse raciocínio, tá? Então, quando eu falo de diarreia grave, eu tô falando de diarreia invasiva, diarreia inflamatória. Vamos lá, só para alinhar uma coisa, a diarreia viral também pode ser grave pela desidratação. Mas quando eu tô falando aqui de gravidade, nesse sentido de invasão, tá bom? Para a gente avaliar a indicação de antibiótico terapia, mas qualquer diarreia, se não tratada, o paciente se não hidratado de forma adequada, é grave, tá bom? Mas seguindo aqui. E temos também protozoários. Protozoários temos o Cryptosporidium, Giardia, Ciclospora e a Entameba,
principalmente entamoeba histolítica, que causa amebíase, tá? Então, quando eu falar de diarreia, você vai lembrar desses 3 grupos: viral, bactéria e protozoário. Viral. Tem um antiviral para fazer? Não. O que eu vou fazer? Eu vou evitar complicações como desidratação e hidratar o paciente. Bacteriana. É uma diarreia com potencial de gravidade, pode levar a complicações. A gente vai ver isso mais para frente, por isso eu dou um antibiótico. Protozoário, depende, a gente vai chegar lá também nessa discussão, tá bom? Só alinhando. Pois bem, então chegou lá o paciente com diarreia, o que você vai fazer? A gente primeiro tem que avaliar esse paciente, fazer uma anamnese e exame físico. Na anamnese, a gente tem que checar as características das fezes, duração e frequência dessa diarreia, avaliar exposições que vai fazer a gente pensar, por exemplo, se tem fator de risco para clostridioides, né? E também a gente tem que fazer o rastreio da desidratação, porque como eu falei, toda diarreia é grave, tá? Se no paciente não hidratado de forma adequada. A gente tem que avaliar a hipotensão postural, avaliar o débito urinário, avaliar a densidade. O paciente fala, estou sem fazer xixi, estou com a urina muito escura, mucosa seca, tá taquicárdico, hipotenso. Esse paciente está bem desidratado, ele tem que ser internado para receber hidratação venosa. Tá bom? Dessa anamnese aqui, a gente vai discutir um pouco mais profundamente a característica das fezes e as exposições. Então, vamos lá. Duração, frequência e característica das fezes. O que é importante saber? Ou melhor dizendo, não só o que, mas por quê? Por quê? A gente vai diferenciar a diarreia da diarreia alta e diarreia baixa. Aquela que acomete o intestino delgado daquela que acomete o intestino grosso. Por quê? Porque a diarreia do intestino grosso, ela é a mais grave a nível de invasão, como eu falei. Mas vamos chegar lá. A diarreia alta, quais são as características dessa diarreia? Então, a diarreia líquida, diarreia com grande volume de fezes, que cursa com dor abdominal, o paciente pode ter gases, perda ponderal, porque você reduz a absorção de alimentos, e a febre aqui é incomum, certo? O mais frequente aqui, a causa mais frequente de diarreia, que são os vírus, causam diarreia alta. Então, percebam que dá esses sintomas, e a maioria das vezes o paciente não tem febre. Então, já está aí sentindo que na maioria das vezes a gente não vai prescrever antibiótico, certo? Então, a diarreia baixa. Aí aquela diarreia que o paciente ele tem que ir toda hora no banheiro, tem muitos episódios, com pequeno volume, com aquela dor querendo evacuar, o tenesmo. Aqui eu já tenho febre, eu já tenho sangramento, eu já tenho muco nas fezes. Então, a diarreia inflamatória, diarreia invasiva, é uma diarreia baixa. E quem são os agentes que causam essa diarreia inflamatória? Então, olha aqui comigo, com calma. Diarreia inflamatória. Daqueles agentes que a gente viu, a gente tem as bactérias, certo? Que causam diarreia inflamatória. Alguns vírus, como por exemplo o adenovírus, pode causar essa diarreia inflamatória. E protozoários, principalmente a ameba. A ameba causa colite, pode causar sangramento, cólica, tudo isso. Então, perceba já de cara. Diarreia alta, que são os vírus, comumente causada por vírus, norovírus, o agente principal, tem todas essas características que a gente discutiu, o tratamento é a hidratação, principalmente. E algumas medicações antidiarreicas que a gente vai discutir. Quando eu falo de diarreia baixa com essas características, eu tenho que lembrar destes agentes que eu deixei aqui anotado, lembrar das bactérias e lembrar também desses aí, o que eu posso tratar? Bactéria e protozoário, a ameba, certo? Então, esse raciocínio aqui que a gente está montando. Mas vamos lá que ainda tem coisa para a gente discutir e a gente amarrar isso de uma forma mais interessante para você raciocinar. Então, de exposições, ainda falando um pouquinho da anamnese, a gente tem que questionar a alimentação desse paciente e medicações. Por quê? Comida ou bebida contaminada com fezes, isso aí é fator de risco para infecções diarreicas, para infecções bacterianas, olha, já me atrapalhando aqui. Leite ou suco também não pasteurizado pode levar à aquisição de uma dessas bactérias aí, tá bom? Medicações, antibiótico, fator de risco para clostridioides, inibidores de bomba de prótons, também fator de risco para clostridioides. Então, lembra aí disso. Só um parênteses que eu ainda não falei aqui, tá? Algumas vezes, assim, a gente sempre questiona a alimentação. Ah, você comeu uma pizza ontem, tive diarreia hoje. Tem um tipo de diarreia que a gente fala que é diarreia
por toxinas pré-formadas de Staphylo aureus ou Bacillus cereus. São duas bactérias que estão lá na comida. Se você não come, está lá em temperatura ambiente, elas produzem toxina. E essa toxina vai levar uma diarreia. Em geral, ela é logo após, algumas horas depois da alimentação. Então, essa diarreia que dá logo após comer uma comida estragada é uma diarreia por toxina pré-formada. Então, a bactéria não é a bactéria que vai causar a diarreia, é a toxina que a bactéria já produziu na comida. E ela é autolimitada. Passou alguns momentos aí, você botou tudo para fora, acabou. Botou a toxina para fora, o intestino todo para fora também, dependendo da quantidade de episódios. Passou, certo? E, em geral, essa diarreia por toxina, ela leva também a muitos vômitos. Então, quando o paciente falar que comeu alguma coisa que ficou muito tempo fora da geladeira, coisa mais estragada, tem que lembrar dessa diarreia por toxina, que ela é autolimitada, tratamento também sintomático, tá bom? Mas vamos lá, seguindo. Agora que a gente falou da anamnese, vamos discutir sobre o exame físico. O exame físico a gente tem que rastrear desidratação, hipovolemia, e investigar esse abdômen para ver se tem alguma complicação dessa diarreia inflamatória, principalmente. Então, eu vou avaliar as mucosas, eu vou ver o turgor da pele se está reduzido, frequência cardíaca e a pressão do paciente. E na barriga, o que eu tenho que prestar atenção? Sinais de peritonite, que posso ter, a depender da gravidade, até perfuração intestinal. Então, rigidez, dor à descompressão brusca, também investigar. E ilho, avaliar se esse paciente está com o abdômen muito distendido, tá bom? Então, esse aqui é o foco do exame físico no paciente com diarreia. Ok, então já sei o que eu vou avaliar desse paciente, já sei o que eu vou perguntar, já sei o que eu vou focar no meu exame físico. Como é que agora eu vou manejar esse paciente? Então, eu vou pedir exames. Vamos lá, exames laboratoriais. Se o paciente tiver uma febre alta, pode sugerir salmonela, shigella, campylobacter, uma dessas bactérias mais graves, aí a gente pode pedir hemocultura. Do contrário, não precisa. Vou ter que pedir hemograma, eletrólitos, função renal, porque eu tô falando de um paciente que está desidratando, ele perde líquido, perde eletrólitos, tá bom? O hemograma também pode ajudar, muitas vezes ele está com um leuco muito alto, já sugerindo um quadro aí bacteriano. Exame de fezes, vou chegar nesse ponto, a gente vai se aprofundar mais no próximo slide. Mas já adianto, geralmente não são necessários, porque geralmente essa diarreia líquida, se for diarreia alta nas características, vocês não vão pedir, já adiantando, não precisa de exame de fezes porque é viral, tá? Exames de imagem. Você vai ter que avaliar se o paciente tem sinais de peritonite ou de íleo, aí você vai solicitar ou ultrassom ou tomografia, o que você tiver disponível, né? Porque muitas vezes você trabalha numa UPA, você não tem nada disponível, não vai solicitar nada, mas se você tiver disponível, solicita um exame de imagem para avaliar, porque esse paciente aí já é um paciente bem mais grave. E eu vou indicar internação nesse paciente quando? Se o paciente tiver uma diarreia inflamatória, está com sangue ou muco nas fezes, a gente vai ter que internar esse paciente. Se o paciente está com a hipovolemia, você vai ter que fazer hidratação venosa. Ou um paciente que tem potencial de gravidade, um paciente com a diarreia, doença cardiovascular, pode descompensar, um paciente também imunossuprimido, a gente vai internar para pelo menos acompanhar essa melhora e depois liberar para casa, tá bom? Mas então, e os exames de fezes? Era isso que eu queria chegar. Porque, como é o comum, né? Vamos lá, você tá lá no pronto-socorro, chegou a diarreia, bem frequente, CF-metro, IPPF, coprocultura, todo mundo pede tudo, mas vamos alinhar esse conhecimento. Você não vai iniciar ceftriaxona e metronidazol, já adianto que ceftriaxona nem está aqui nesta aula, tá? Não está escrito em nenhum slide. Metronidazol até tá, mas por um motivo diferente, mas vamos chegar lá. Então, exame de fezes. Que exames você vai pedir? E para que você vai pedir? Vamos alinhar isso aqui. Então, o exame de fezes, eles não são para todos os pacientes. Tem indicação, como eu falei, diarreia alta, aquela líquida, geralmente viral. Não precisa pedir. Se você tiver disponível, pesquisa de adenovírus ou rotavírus nas fezes, você pode solicitar, tá? Mas não vai mudar a conduta. Mas então, vamos seguir. Quando pedir exame de fezes? Paciente com doença grave, diarreia inflamatória ou um paciente com comorbidades. Paciente tem doença cardiovascular, o paciente
tá com sangue, muco nas fezes, tá muito hipovolêmico, vai precisar internar por desidratação. Aí a gente tem que acender aí uma luz e investigar. Mas a gente fala exame de fezes é amostra. A gente vai pedir o quê? Que análise dessas fezes? Vamos analisar. Eu vou pedir coprocultura e ou painel molecular. Para quê? Para diagnosticar ou investigar Salmonella, Shigella ou Campylobacter. Então, a coprocultura, ela vai investigar o crescimento desses 3 agentes principalmente. Tá? É um meio específico para o crescimento dessas bactérias. Então, você só vai pedir se você suspeitar dessas bactérias. Se você não suspeitar, você não vai solicitar, certo? E atualmente tem um painel molecular, mas é bem difícil de encontrar. Depende do hospital, se for um hospital mais rico, aí você vai conseguir solicitar. E ele já pesquisa com amostra de fezes, bactérias, protozoários, vírus, e você já vai ter lá seu agente. Se tiver disponível, solicita. Se não tiver disponível, que eu posso dizer que é a realidade mais frequente aqui, deixa quieto, tá bom? A conduta a gente consegue alinhar, mesmo sem exames. Outro exame, pesquisa de leucócitos fecais. Para que serve isso? O leucócito fecal, ele sugere uma infecção bacteriana invasiva. Ele vai ter um ponto importante aqui que eu vou já te explicar. Deixa eu só acabar de explicar essas indicações que você vai entender. Pesquisa de toxina Shiga, se você tiver disponível esse teste, que a gente pode investigar a presença da toxina Shiga, que é produzida pela E. coli O157H7, que pode levar a síndrome hemolítica urêmica. E também, nesses pacientes, eu posso solicitar a pesquisa de cistos ou antígeno de ameba nas fezes, para investigar a amebíase. Lembra ali naquele slide de causas de diarreia invasiva? A gente tem bactérias, certo? Essas 3. A gente tem de vírus, adenovírus e CMV, citomegalovírus, mas isso é imunossuprimidos, mas eu botei ali só para citar. E a gente tem ameba, então a ameba também causa diarreia invasiva, e a ameba não é uma bactéria, a ameba é um protozoário. Por que eu estou frisando nisso? Porque, a pesquisa de leucócitos fecais, ela diagnostica o quê? Infecção bacteriana invasiva. Então, pensa comigo. Você tem um paciente lá com diarreia invasiva, tá com sangue e muco nas fezes. Pedir leucócitos fecais, veio lá, presença de leucócitos fecais nas fezes. Ou, melhor dizendo, ausência de leucócitos fecais, mas a diarreia é invasiva. Você tem que pensar em amebise, colite amebiana, tá bom? Porque leucócito fecal, ele vem na diarreia bacteriana, não naquela causada por protozoário, tá bom? Então, são esses exames que, estando disponíveis, você solicita, para cada um tem o seu motivo de solicitação, e também a gente pode solicitar, se o paciente tiver uso prévio de antibiótico ou tiver uma história de hospitalização recente nos últimos 3 meses, tem que entrar aqui, né? Nosso querido Clostridioides difficile, a gente tem que pesquisar, rastrear essa colite por Clostridioides, fazendo a pesquisa das toxinas A e B nas fezes, tá bom? Então, são esses exames e quando a gente solicita, a gente tem que deixar isso alinhado. Já viu que o PPF não tá aqui, né? Parasitológico de fezes. Pois é. Então, e esse parasitológico eu vou pedir quando? Parasitológico de fezes, a gente vai pedir nos casos com a diarreia que tem uma duração acima de 7 dias. Porque o parasitológico de fezes vai investigar parasitas, e parasitas em geral causam uma diarreia mais duradoura, acima de 7 dias, uma diarreia persistente de 14 a 30 dias, porque a gente vai rastrear o quê? Giardia, Cryptosporidium, ameba, que é uma exceção, que é um protozoário que pode causar diarreia aguda inflamatória grave, tá? Mas, nos demais casos aí, nesse paciente com essa diarreia mais persistente, a gente solicita o de fezes. Ah, e os outros vermes? Gente, ascaridíase, em geral, não dá diarreia. Estrongiloidíase, também não dá tanta diarreia. Ancilostomíase. Então, assim, não é o principal quadro clínico dessas parasitoses. Então, quando a gente fala de diarreia, a gente tem que lembrar mais de protozoário e menos de helmintos, tá bom? Ok, então já sabemos que exame solicitar. Vamos agora chegar na parte legal aqui, que é o tratamento. Vamos alinhar. Então, meu paciente com diarreia, o que eu vou fazer? Tá desidratado? Eu vou hidratar. E a hidratação oral, preferência, certo? Pela hidratação oral e com solução de reidratação oral. Já tem uns
uns prontos em farmácia, ou então tem um sachê que você coloca e dissolve e toma. Se hipovolemia grave, hidratação venosa. Então, como eu falei, se for viral, o tratamento é sintomático, é hidratar. E o paciente está com dor. Vamos dar uma medicação para dor para esse paciente. Ele não precisa ficar aí sentindo dor enquanto está com esse episódio viral na maioria das vezes, tá? Então, faz um dipirona, faz um paracetamol, pode associar um Buscopan, que é um antiespasmódico para cólica. E, ponto importante, antidiarreicos. Eu posso prescrever uma medicação para reduzir a diarreia? Posso. Se eu não tenho diarreia invasiva. Então, que é na maior parte dos casos. Então, uma diarreia viral, uma diarreia líquida, diarreia alta, o paciente está lá desidratando, não tem sangue nem muco nas fezes? Sim, eu posso fazer um antidiarreico. E eu tenho aqui algumas opções, eu tenho duas grandes opções. A loperamida, que é o mais famoso aí, Mosec, faz 2 comprimidos logo, dose de ataque, e depois, 2 comprimidos de 2 miligramas, você faz uma dose de ataque, e depois 2 miligramas após cada evacuação, tendo a dose máxima aí de 8 comprimidos por dia, certo? E a outra medicação, que é o Racecadotril, tem nome comercial Tiorfan ou Avid, está relativamente bem frequente, eu vejo muita gente já prescrevendo, a gente faz 100 miligramas de 8 em 8 horas, dose máxima aí de 4 comprimidos por dia, a gente pode fazer isso por até 7 dias. A loperamida é um derivado do opioide, um opioide, eu posso assim dizer. Então, ele vai dar uma travada no intestino. Já a Racecadotril é um antissecretor intestinal. Ele reduz a secreção de água, então ele melhora essa desidratação. Mas ele não reduz a frequência. Já a loperamida pode reduzir a frequência, tá bom? Lembra disso aí. Então, seguindo do tratamento, além de hidratação, sintomáticos, antidiarreicos, a gente vai estimular a alimentação. O paciente está com diarreia, tem que tentar estimular essa nutrição. Por quê? Porque a alimentação vai estimular a renovação dos enterócitos. Então, o paciente tem que se alimentar, porém, evitar gorduras e laticínios, porque depois de um quadro de diarreia, o paciente pode ter aí uma certa intolerância à lactose. Beleza? Então, probióticos, vamos fazer? E aí, sim ou não? Não, meus amores, a gente não vai fazer probióticos. Olha, não adianta nada. Não encurta diarreia, não melhora diarreia. Se melhorar foi coincidência, não porque está usando probiótico. Então, não tem benefício comprovado. Não reduz gravidade nem duração da doença. Ah, mas o paciente quer tomar. Se ele quer tomar, ok. O probiótico tem outros benefícios, mas para tratamento de diarreia aguda não tem benefício comprovado, tá? Outros benefícios a gente não vai entrar aqui nessa discussão. Então, mas bem, se o paciente quer tomar, você quer prescrever, etc., tudo bem, você prescreve. Não vai, tem outros benefícios X aí dos probióticos, mas para diarreia não vai ajudar. E antibiótico? Essa é o X da questão. Então vamos lá. A gente vai indicar antibiótico quando houver benefício na redução de complicações. Por exemplo, perfuração intestinal, que a gente falou aqui, abscesso, colite fulminante, megacólon tóxico, obstrução intestinal. Então, essas infecções mais graves, aquelas bacterianas que causam diarreia inflamatória, podem levar a essas complicações. E se eu fizer antibiótico, eu reduzo essas complicações? Sim, nesses casos que a gente está falando, tá? Então, vamos agora a discutir esse tratamento com antibiótico empírico. Quais são as indicações de antibióticos disponíveis, tá? Então, indicações. Quando é que eu vou iniciar antibiótico? No paciente com doença grave. O que é doença grave? Paciente com febre que tem tá hipovolêmico, tá lá taquicárdico, hipotenso, pode ter alguma infecção bacteriana ali, você vai iniciar o antibiótico, tá? Dor abdominal intensa, mais do que 6 evacuações por dia, achados de diarreia inflamatória, então falou que tá com sangue ou muco nas fezes, você já vai prescrever antibiótico, tá bom? E paciente de alto risco para complicação, paciente idoso. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes a gente está em um local que a gente não tem como investigar, rastrear se o paciente realmente tem um quadro
inflamatório, um quadro invasivo com exames. Então, se é um paciente de alto risco para complicação, a gente já inicia o antibiótico, tá? E de opções de tratamento, eu vou te dar 2 opções. Uma delas é a azitromicina, 1 grama dose única. Por que azitromicina? Porque a azitromicina vai cobrir quem eu quero cobrir. Salmonella, Shigella, Campylobacter, tá bom? Ou cipro, 500 de 12 em 12 por 3 dias. Então, não inventa Cefmetro. Ai, Cefmetro. Não faz Cefmetro para quê? Você tem que saber o porquê. E agora você já sabe que você vai indicar antibiótico nos casos de diarreia invasiva para cobrir Salmonella, Shigella, Campylobacter. Beleza? Preferência aí, ciprofloxacino, tá? Posso dizer que é a droga mais de escolha, não está disponível azitro 1 grama. E você está num local que você não tem como investigar a colite amebiana, fazer aquele exame de pesquisa de cistos ou antígeno de ameba. Se você iniciou antibiótico para diarreia invasiva, o paciente não melhorou, você pode iniciar o metronidazol empírico para tratamento de colite amebiana, certo? Esta é a intenção do metronidazol. Porque você já sabe que a gente tem, para esses casos mais graves, a gente tem que tratar as bactérias e se não melhora, protozoário como a ameba, tá bom? Então, para tratamento de antibiótico para diarreia, você tem que lembrar de cipro e de metronidazol, se não melhora com o antibiótico, tá bom? Então, agora, vamos alinhar isso tudo? A gente tem que resumir isso tudo para botar na nossa cabeça e facilitar seu atendimento, tá bom? Então, resumo. O que a gente tem? Diarreias, etiologia causada por vírus, norovírus, rotavírus, adenovírus e astrovírus. Essas diarreias são autolimitadas, tratamento sintomático. Sintomático, hidratação via oral de preferência, se hipovolemia, hidratação venosa. Avaliar analgesia, dipirona, antiespasmódico com Buscopan e pode também ser avaliado o uso de antidiarreico, ou Imosec, ou Tiorfan, ou Avid, que é o Racecadotril, tá bom? Sintomático para viral. Viral, diarreia em geral alta, não invasiva, certo? Sem sangue, sem muco. Bactérias, a gente vai lembrar de Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli enterotoxigênica. Nesses casos, a gente vai fazer o quê? A gente indica cipro. Então, o antibiótico está aqui para tratar esses agentes. Ah, e se eu tiver uma diarreia por clostridioides difícil? E aí, é uma doença à parte, mas eu quis acrescentar tudo aqui para ter esse resumo, tá? A gente trata como diarreia por clostridioides. A gente trata com vancomicina via oral, abre ampola e toma. Dependendo da gravidade aí, a gente associa metronidazol venoso ou não, tá bom? Protozoários. O que a gente tem? Giardia, ameba, o tratamento desses protozoários em geral é com metronidazol. Criptosporídeo, como é o tratamento? Aí a gente pode usar nitazoxanida, que é a anita. E ciclóspora a gente usa o sulfatrimetoprim, que é o Bactrim. Então, eu quis anotar tudo aqui para você ter uma noção de quais são as medicações que a gente pode usar no geral para tratar uma diarreia e por quê. Então, agente etiológico, a gente tem que lembrar o agente etiológico para a partir daí pensar no raciocínio de qual tratamento indicar. E eu grifei aqui, ó, cipro e metro, que é o quê? Que a gente acabou de discutir de tratamento. A gente vai iniciar um antibiótico pensando nos agentes bacterianos. Se não melhorou, depois de 24 a 48 horas, eu dou metronidazol para cobrir protozoários, principalmente a ameba. A giardia vai ser tratada também, se eventualmente for, mas a giardia causa uma diarreia alta, não invasiva, certo? Então, diarreia com sangue ou muco inflamatória, quem causa é a ameba. Mas chamando a atenção que com tratamento sintomático a gente resolve a maioria dos casos, suspeitou de invasão, cipro, não melhorou, metro. Então, vamos voltar lá para aquele nosso caso. Chegou lá aquele paciente que estava com a diarreia líquida 2 dias. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos continuar aqui agora o nosso resumo, certo? Então, esse paciente chegou, você vai fazer avaliação clínica, anamnese e exame físico. Vai questionar sintomas, avaliar essa questão das fezes, duração, frequência característica, exposição, uso de antibiótico prévio, avaliar a alimentação, fazer exame físico focando nos sinais de desidratação e no exame físico abdominal e já iniciar hidratações sintomáticos nesses casos, certo? Então, avaliou esse paciente, iniciou. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar a indicação de exames e de antibiótico. Então, se eu tenho um paciente com doença grave
ou com a diarreia inflamatória, ou um paciente de alto risco, aí eu já tenho indicação de solicitar exame de fezes para ir atrás do meu agente etiológico, uma bactéria, protozoário, a depender do histórico até de clostridioides, também você solicita. E se preencher também esses critérios de gravidade, eu já inicio o antibiótico. Mas vamos aliar isso aqui também, que está escrito aqui, tá? Antes que você fique preocupado. Então, tô com esse quadro de gravidade, eu vou solicitar coprocultura, eu vou iniciar cipro ou azitromicina, eu também vou iniciar metronidazol se ausência de melhora em 24 a 48 horas e se fator de risco para clostridioides, como internação recente ou uso de antibiótico nos últimos 3 meses, a gente vai fazer a pesquisa, se for positivo, aí avaliar o tratamento, tá bom? Então, a gente agora amarra esse conhecimento de diarreia. É uma queixa muito frequente no pronto-socorro e que agora você sabe, de forma racional, manejar esses casos, tá? Então, não vá no CF, internou com diarreia CF-metro. Internou com diarreia, você faz hidratação, se você indicar internação, né? Hidratação venosa, sintomáticos, acompanha. Invasiva, cipro, solicita exames. Não melhorou, metronidazol, tá bom? Qualquer eventual dúvida, eu estou à disposição. Temos aí o nosso grupo no WhatsApp e o fórum de alunos. Estou repetindo, né? Estou à disposição aqui para a gente esclarecer. Eu fico por aqui e até a próxima. Então, são esses exames e quando a gente solicita. A gente tem que deixar isso alinhado. Já viu que o PPF não está aqui, né? Parasitológico de fezes. Pois é. Então, e esse parasitológico eu vou pedir quando? Parasitológico de fezes a gente vai pedir nos casos com a diarreia que tem uma duração acima de 7 dias. Porque o parasitológico de fezes vai investigar parasitas, e parasitas em geral causam uma diarreia mais duradoura, acima de 7 dias, uma diarreia persistente de 14 a 30 dias, porque a gente vai rastrear o quê? Giardia, Cryptosporidium, ameba, que é uma exceção, que é um protozoário que pode causar diarreia aguda inflamatória grave, tá? Mas, nos demais casos aí, nesse paciente com essa diarreia mais persistente, a gente solicita o de fezes. Ah, e os outros vermes? Gente, ascaridíase, em geral, não dá diarreia. Estrongiloidíase, também não dá tanta diarreia. Ancilostomíase. Então, assim, não é o principal quadro clínico dessas parasitoses. Então, quando a gente fala de diarreia, a gente tem que lembrar mais de protozoário e menos de helmintos, tá bom? Ok, então já sabemos que exame solicitar. Vamos agora chegar na parte legal aqui, que é o tratamento. Vamos alinhar. Então, meu paciente com diarreia, o que eu vou fazer? Tá desidratado? Eu vou hidratar. E a hidratação oral, preferência, certo? Pela hidratação oral e com solução de reidratação oral. Já tem uns prontos em farmácia, ou então tem um sachê que você coloca e dissolve e toma. Se hipovolemia grave, hidratação venosa. Então, como eu falei, se for viral, o tratamento é sintomático, é hidratar. E o paciente está com dor. Vamos dar uma medicação para dor para esse paciente. Ele não precisa ficar aí sentindo dor enquanto está com esse episódio viral na maioria das vezes, tá? Então, faz uma dipirona, faz um paracetamol, pode associar um Buscopan, que é um antiespasmódico para cólica. E, ponto importante, antidiarreicos. Eu posso prescrever uma medicação para reduzir a diarreia? Posso. Se eu não tenho diarreia invasiva. Então, que na maior parte dos casos. Então, uma diarreia viral, uma diarreia líquida, diarreia alta. O paciente está lá desidratando, não tem sangue nem muco nas fezes? Sim, eu posso fazer um antidiarreico. E eu tenho aqui algumas opções, eu tenho 2 grandes opções. A loperamida, que é o mais famoso aí, Mosec, faz 2 comprimidos logo, dose de ataque, e depois, 2 comprimidos de 2 miligramas, você faz uma dose de ataque, e depois 2 miligramas após cada evacuação, tendo a dose máxima aí de 8 comprimidos por dia, certo? E a outra medicação, que é o Racecadotril, tem nome comercial Tiorfan ou Avid, está relativamente bem frequente, eu vejo muita gente já prescrevendo. A gente faz 100 miligramas de 8 em 8 horas, dose máxima aí de 4 comprimidos por dia. A gente pode fazer isso por até 7 dias.
A aloperamida é um derivado do opioide, um opioide, eu posso assim dizer. Então, ele vai dar uma travada no intestino. Já a racecadotril é um antissecretor intestinal. Ele reduz a secreção de água, então ele melhora essa desidratação. Mas ele não reduz a frequência. Já a loperamida pode reduzir a frequência, tá bom? Lembra disso aí. Então, seguindo do tratamento, além de hidratação, sintomáticos, antidiarreicos, a gente vai estimular a alimentação. O paciente está com diarreia, tem que tentar estimular essa nutrição. Por quê? Porque a alimentação vai estimular a renovação dos enterócitos. Então, o paciente tem que se alimentar. Porém, evitar gorduras e laticínios, porque depois de um quadro de diarreia, o paciente pode ter aí uma certa intolerância à lactose. Beleza? Então, probióticos, vamos fazer? E aí, sim ou não? Não, meus amores, a gente não vai fazer probióticos. Olha, não adianta nada. Não encurta diarreia, não melhora diarreia. Se melhorar foi coincidência, não porque está usando probiótico. Então, não tem benefício comprovado. Não reduz gravidade nem duração da doença. Ah, mas o paciente quer tomar. Se ele quer tomar, ok. O probiótico tem outros benefícios, mas para tratamento de diarreia aguda não tem benefício comprovado, tá? Outros benefícios a gente não vai entrar aqui nessa discussão. Então, mas se o paciente quer tomar, você quer prescrever, etc., tudo bem, você prescreve. Não vai, tem outros benefícios X aí dos probióticos, mas para diarreia não vai ajudar. E antibiótico? Essa é o X da questão. Então vamos lá. A gente vai indicar antibiótico quando houver benefício na redução de complicações. Por exemplo, perfuração intestinal, que a gente falou aqui, abscesso, colite fulminante, megacólon tóxico, obstrução intestinal. Então, essas infecções mais graves, aquelas bacterianas que causam diarreia inflamatória, podem levar a essas complicações. E se eu fizer antibiótico, eu reduzo essas complicações? Sim, nesses casos que a gente está falando, tá? Então, vamos agora a discutir esse tratamento com antibiótico empírico. Quais são as indicações de antibióticos disponíveis, tá? Então, indicações. Quando é que eu vou iniciar antibiótico? No paciente com doença grave. O que é doença grave? Paciente com febre que tem tá hipovolêmico, tá lá taquicárdico, hipotenso, pode ter alguma infecção bacteriana ali, você vai iniciar o antibiótico, tá? Dor abdominal intensa, mais do que 6 evacuações por dia, achados de diarreia inflamatória, então falou que tá com sangue ou muco nas fezes, você já vai prescrever antibiótico, tá bom? E paciente de alto risco para complicação, paciente idoso. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes a gente está em um local que a gente não tem como investigar, rastrear se o paciente realmente tem um quadro inflamatório, um quadro invasivo, com exames. Então, se é um paciente de alto risco para complicação, a gente já inicia o antibiótico, tá? E de opções de tratamento. Eu vou te dar 2 opções. Uma delas é a azitromicina, 1 grama dose única. Por que azitromicina? Porque a azitromicina vai cobrir quem eu quero cobrir. Salmonella, Shigella, Campylobacter, tá bom? Ou Cipro, 500 de 12 em 12 por 3 dias. Então, não inventa Cefmetro. Ai, Cefmetro. Não faz Cefmetro para quê? Você tem que saber o porquê. E agora você já sabe que você vai indicar antibiótico nos casos de diarreia invasiva para cobrir Salmonella, Shigella, Campylobacter. Beleza? Preferência aí, ciprofloxacino, tá? Posso dizer que é a droga mais de escolha, não está disponível azitro 1 grama. E você está num local que você não tem como investigar a colite amebiana, fazer aquele exame de pesquisa de cistos ou antígeno de ameba. Se você iniciou antibiótico para diarreia invasiva, o paciente não melhorou, você pode iniciar o metronidazol empírico para tratamento de colite amebiana, certo? Esta é a intenção do metronidazol. Porque você já sabe que a gente tem, para esses casos mais graves, a gente tem que tratar as bactérias e se não melhora, protozoário como a ameba, tá bom? Então, para tratamento de antibiótico para diarreia, você tem que lembrar de cipro e de metronidazol, se não melhora com o antibiótico, tá bom? Então, agora, vamos alinhar isso tudo? A gente tem que resumir isso tudo para botar na nossa cabeça e facilitar seu atendimento, tá bom? Então,
Resumo, o que a gente tem? Diarreias, etiologia causada por vírus, norovírus, rotavírus, adenovírus e astrovírus. Essas diarreias são autolimitadas, tratamento sintomático. Sintomático, hidratação via oral de preferência, se hipovolemia, hidratação venosa. Avaliar analgesia, dipirona, antiespasmódico com Buscopan, e pode também ser avaliado o uso de antidiarreico, ou Imosec, ou Tiorfan, ou Avide, que é o Racecadotril, tá bom? Sintomático para viral. Viral, diarreia em geral alta, não invasiva, certo? Sem sangue, sem muco. Bactérias, a gente vai lembrar de Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli enterotoxigênica. Nesses casos, a gente vai fazer o quê? A gente indica cipro. Então, o antibiótico está aqui para tratar esses agentes. Ah, e se eu tiver uma diarreia por Clostridioides difícil? E aí, é uma doença à parte, mas eu quis acrescentar tudo aqui para ter esse resumo, tá? A gente trata como diarreia por Clostridioides. A gente trata com vancomicina via oral, abre ampola e toma. Dependendo da gravidade, aí a gente associa metronidazol venoso ou não, tá bom? Protozoários. O que a gente tem? Giardia, ameba, o tratamento desses protozoários em geral é com metronidazol. Criptosporídeo, como é o tratamento? Aí a gente pode usar nitazoxanida, que é a anita, e ciclóspora a gente usa o sulfatrimetoprim, que é o Bactrim. Então, eu quis anotar tudo aqui para você ter uma noção de quais são as medicações que a gente pode usar no geral para tratar uma diarreia e por quê. Então, agente etiológico, a gente tem que lembrar o agente etiológico para a partir daí pensar no raciocínio de qual tratamento indicar. E eu grifei aqui, ó, cipro e metro, que é o quê? Que a gente acabou de discutir de tratamento. A gente vai iniciar o antibiótico pensando nos agentes bacterianos. Se não melhorou, depois de 24 a 48 horas, eu dou metronidazol para cobrir protozoários, principalmente a ameba. A giardia vai ser tratada também, se eventualmente for, mas a giardia causa uma diarreia alta, não invasiva, certo? Então, diarreia com sangue ou muco inflamatória, quem causa é a ameba. Mas chamando a atenção que com tratamento sintomático a gente resolve a maioria dos casos, suspeitou de invasão, cipro, não melhorou, metro. Então, vamos voltar lá para aquele nosso caso. Chegou lá aquele paciente que estava com a diarreia líquida 2 dias. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos continuar aqui agora o nosso resumo, certo? Então, esse paciente chegou, você vai fazer avaliação clínica, anamnese e exame físico. Vai questionar sintomas, avaliar essa questão das fezes, duração, frequência característica, exposição, uso de antibiótico prévio, avaliar a alimentação, fazer exame físico focando nos sinais de desidratação e no exame físico abdominal e já iniciar hidratações sintomáticos nesses casos, certo? Então, avaliou esse paciente, iniciou. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar a indicação de exames e de antibiótico. Então, se eu tenho um paciente com doença grave, ou com a diarreia inflamatória, ou um paciente de alto risco, aí eu já tenho indicação de solicitar exame de fezes para ir atrás do meu agente etiológico, uma bactéria, protozoário, a depender do histórico até de Clostridioides, também você solicita. E se preencher também esses critérios de gravidade, eu já inicio o antibiótico. Mas vamos aliar isso aqui também, que está escrito aqui, tá? Antes que você fique preocupado. Então, estou com esse quadro de gravidade, eu vou solicitar coprocultura, eu vou iniciar cipro ou azitromicina, eu também vou iniciar metronidazol se ausência de melhora em 24 a 48 horas e se fator de risco para Clostridioides, como internação recente ou uso de antibiótico nos últimos 3 meses, a gente vai fazer a pesquisa, se for positivo, aí avaliar o tratamento, tá bom? Então, a gente agora amarra esse conhecimento de diarreia. É uma queixa muito frequente no pronto-socorro e que agora você sabe, de forma racional, manejar esses casos, tá? Então, não vá no CF, internou com diarreia CF metro. Internou com diarreia, você faz hidratação, se você indicar internação, né? Hidratação venosa, sintomáticos, acompanha. Invasiva, cipro, solicita exames. Não melhorou, metronidazol, tá bom? Qualquer eventual dúvida, eu estou à disposição. Temos aí o nosso grupo no WhatsApp e o fórum de alunos. Estou repetindo, né? Estou à disposição aqui para a gente esclarecer. Eu fico por aqui e até a próxima.